Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Sempre falamos assim, por quê? Porque como é uma rede social, né, fica gravado e aí não sabemos a hora que nossos amigos, amigas, companheiros, companheiras, irmãos e irmãs de jornada terrena vão entrar em contato com nossos vídeos. Então, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa manhã, né? Mas a hora que estou gravando são 18 horas, 6 horas da tarde. Bora para o nosso desafio diário? Vamos fazer nossa prece de abertura, convidando a todos os amigos, aos irmãos, para tirarmos um tempinho com Jesus, com Deus, com nossos mentores, nossos amigos, para juntos lermos e estudarmos. Bora então? Pai, de infinita bondade, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, junto a Ti, junto a Jesus, junto aos nossos mentores, nossos orientadores, nossos anjos de guarda de cada um desses irmãos, dessas irmãs que venham entrar em contato com nossas redes sociais. Te agradecemos, Pai, pelo dia maravilhoso de domingo que tivemos até agora e pela noite que teremos de paz, de harmonia e de luz. Pedimos, Pai, que Jesus que envie para o nosso estudo, para a nossa orientação, mentores, anjos da guarda, para nos inspirar, nos intuir, auxiliar, cooperar para uma melhor leitura, o melhor entendimento da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, da Tua orientação. Ó Pai, ó Deus, ó Jesus, ó mentores de luz. Com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura saudável do Novo Testamento diário. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus e dos nossos orientadores, amigos, amigas de luz, damos por aberto nosso estudo, nossa leitura coletiva de hoje. Bora lá? Muito obrigado a todos que estão aqui no Quai, no Face. Bora lá então? Sem mais delongas, né? Simbora. Nós estamos e vamos estudar sobre as espigas arrancadas no sábado. Como eu sempre falo, né? Da onde o Eduardo tira esses textos, essas leituras? Da cabeça? Da imaginação? De Nárnia? Não! Tiro do que você tem aí na sua gaveta. Tiro do que da onde você tem aí na cabeceira da sua cama. O que está falando, Eduardo? Eu tiro da Bíblia, do Evangelho. Mais precisamente, lá em Marcos, capítulo 2, versículos 23 até o 28. E Lucas, capítulo 6, versículo 1 até o 5. Então, como os amigos sabem, primeiro a gente lê o texto inteiro, né, para poder entender o contexto. E após a gente vai parágrafo por parágrafo,
versículo por versículo, frase por frase, vai pincelando, né? Para nós termos uma maior compreensão, maior entendimento. Então, bora lá? Espigas arrancadas no sábado. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus, porém, lhe disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele? Como Davi entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não era lícito comer, nem a Davi, nem aos que estavam com ele, mas somente os sacerdotes? Ou ainda, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes, lá no templo, profanam o sábado e permanecem sem culpa? Jesus ia na mente, né? Jesus fazia a gente ficar assim, por que eu fui mexer com o homem? Aí Jesus continua: Jesus, né? Eu, porém, vos digo que está aqui, aí ele apontou para os discípulos, né, ali, para a multidão, algo maior que o templo. E se soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não oferenda, não terias condenado o sem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui lemos o texto, fechadinho, né? Fechamos a Bíblia, fechamos o Evangelho e acabou. Não, acabou o texto, acabou os versículos sobre a espiga do sábado. Mas agora começa a nossa reflexão, o nosso pensamento coletivo, né? Sempre lembrando que é um pensamento, gente, é uma reflexão, é uma obra aberta. Não é para fechar, não é para dizer que estou certo, é isso e pronto. Não, é uma reflexão, é uma nova visão que facilita muito o entendimento das parábolas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, o que Jesus queria passar naquele momento e agora, e como nós trazemos para os momentos atuais. É uma nova visão, não que A ou B, mas uma nova visão. Vamos lá? Então, naquele tempo, um período do tempo fixo, definido, oportunidade. Então, naquele tempo, ele não disse o tempo certo, ele não disse se foi uma semana passada, se foi mês passado, naquele tempo. Certo? Fazia alguns meses, algum ano que tinha acontecido assim. Porque lembramos, Marcos, Lucas, Mateus, quem escreveu os evangelhos, escreveram após a morte de Jesus. Então por isso que ele não sabia precisar, né, a data certa, o ano certo. Então ele começou naquele tempo, né, lá atrás. Jesus passar. O que é passar? Possível referência a algum tipo de caminhada dentro da seara,
com o objetivo de colher espigas. Nesse caso, o termo teria acepção técnica ligada à agricultura. Né? É óbvio, mas nós temos que, né, entender, tem o contexto para a frase poder fazer sentido. Então, Jesus passou, né? Jesus estava fazendo a caminhada, né? Porque as viagens de Jesus, né, não era que nem nós, né? Nós temos todo o conforto do mundo. Quando nós somos convidados para dar uma palestra nas casas espíritas de alguma cidade, de alguma região, de alguma localidade, hoje nós temos muitas oportunidades, né? Ou vamos de carro próprio, ou o próprio presidente da casa busca, né? Vamos de avião, vamos de ônibus, né? Que é o meu caso. Pobre, vamos de ônibus. Vamos até a pé, dependendo. Mas, vamos buscar. Temos facilidades para ir. Mas naquele tempo, Jesus tinha que ir a pézito no mas, no sol. No sol, né? Com pouca água, sem tanto conforto igual nós. E nós reclamamos quando algum irmão liga para nós e convida, né? Ah, mês que vem, tal mês vai ter aniversário da casa espírita, né? Vai ter aniversário da casa, gostaríamos que vocês estivessem. Ah, não posso, eu trabalho muito, não sei o que, estou sem compromisso, estou com muito compromisso na agenda, não posso. A gente se esquiva, né, seu Eduardo? A gente se esquiva. Não esquece tudo isso. Por isso que quando a gente entra em contato com o Evangelho, a gente tem que sempre lembrar isso aí. Pô, essa turma sofreu e não abandonou Jesus. E nós, com toda a comodidade, com toda a facilidade do mundo, né, abandonamos. Qual de nós aqui vai frequentemente na sua religião, na sua igreja, no seu centro espírita, pelo menos uma vez por semana, um domingo? No nosso caso, nas quartas ou no sábado, porque nós é 2 dias da semana, quarta e sábado. Lógico, tem casos que é diário, né? Cidade grande, mas assim, no interior geralmente é 2 dias da semana. E geralmente na cidade do interior que eu morei, né, as casas que eu fui, que eu conheci, eram, parece que é combinado, geralmente é na quarta e no sábado, ou na terça e no sábado. Então, 2 dias da semana. E nós vamos? Será que vamos? Porque nós temos todo o conforto do mundo. Mas voltando, Jesus passou pelas searas em um sábado. Aqui, quando eles falam searas, era como eles chamavam as fazendas. O que nós chamamos de sítio, ou fazenda mesmo, né? Onde se plantavam os trigos. Por isso, do nome cereais, né? Seara, cereais, que foi trazendo para nós, em português. Searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. Coisa mais natural do mundo, né, gente? Várias horas de caminhada. Basta lembrarmos nós quando éramos jovens. Aqui, ó. Há muito tempo atrás eu era jovem. Ei, gente, já fui jovem. Conhecido como tiozão lá da firma, mas já fui jovem. Quem teve contato com o interior, com vó, com vô, com tio pai, mãe, interiorzão mesmo, sítio, fazenda, plantação, criação de gado, de vaca, de cavalo, sítio.
lidar com o porco, olha só, galinha. Dos anos 90 ainda acontecia. Hoje já não acontece mais devido à criminalidade e tal. Mas nós, criança, adolescente, adultos também, mas nós, crianças, era comum nós sairmos em grupos, caminhar na cidade, na cidade para o interior mesmo. Estrada de chão, né? E caminhava. Saía de manhã e ia horas e horas. Voltava para casa só depois das 5, 6 horas da tarde. Então eu passava por vários campos, por vários sítios, por várias fazendas, estrada de chão. E quando dava fome nós, adolescentes, crianças, aquelas 5, 10, 15 crianças sem adulto, que era assim, era comum, era a nossa brincadeira, era a nossa... A gente vinha um pomar de bergamota, tangerina, né, ou goiaba, laranja, alguma coisa assim. Nós, crianças, adolescentes, o que nós fazíamos? Passava por baixo da cerca, pulava a cerca, puxava a cerca, passava. Invadia, hoje é invadir, né? Mas naquele tempo os adultos não davam bola. Era uma comunidade, era a coisa mais engraçada. Comparando com os adultos de hoje, é estranho, né? Porque até os anos 90, no interior, uma cidade inteira, no interiorzão da cidade inteira, era como se fosse uma família. Não tinha nada a ver, família, sangue, nada. Mas é como se fosse a comunidade inteira em prol de cuidar daquelas crianças, aqueles adolescentes, porque nós invadíamos, subíamos nas árvores, aqueles 5, 6 criançadas lá subindo, pegando as goiabas, pegando as laranjas, enchendo o sacolão, né, fazendo assim na camisa, enchendo, né, enchendo os bolsos, comendo em cima da árvore, oh, coisa boa, maravilhosa. Né, em grupo ali, os adultos viam, os donos do sítio, o dono da fazenda, e não xingavam, não. Era um protegendo o outro, era um adulto protegendo os filhos dos outros, sem o nosso pai pedir, e sem o pai do fulano pedir, e sem o pai do fulano. Era um olhar em comunidade, né? Não, são crianças, são adolescentes, estão comendo, estão se alimentando. O que nós vamos ver aqui que Jesus fez. Eram pessoas que faziam igual a Jesus. Eram pessoas que pensavam no próximo. Né? Só que infelizmente essas pessoas boas, né, as últimas gerações que estão indo embora, né? Que estão na faixa dos 85, dos 90 anos de idade, que já estão indo embora. Essa geração aí dos 85, 90 anos de idade, que estão indo embora agora, eram o que tinham o senso de comunidade, de cuidar daquelas crianças, aqueles adolescentes, como se fossem seus filhos, seus netos, mesmo não sendo. O que hoje, infelizmente, nós não vemos. Nem mesmo entre os amigos dos nossos filhos. Porque antigamente era comum. O que dava de café, de lanche, para o nosso amigo ali, a mãe, o pai, a avó, tio, sei lá, que for que chamasse ali o adulto, a irmã, o irmão, mas que dava o lanche, chamava quem estava brincando para dar também. E pasme, gente pobre também, não era só a classe média. Mas era a comunidade, era um consenso comum da comunidade. Entendiam essa mensagem que nós vamos ler de Jesus aqui. Então, nada mais natural do que, após várias horas de caminhada, ir lá e comer, né? Dá fome. Faz 1 hora de caminhada, faz 2 horas, 3 horas de caminhada no sol. Pouca hidratação. Não vai te dar fome, vai dar sede, vai dar cansaço. Então você vai querer uma sombra, vai querer descansar um pouquinho e se alimentar. Hoje a gente vai no restaurante, mas naquele tempo é no sítio. Então foram arrancar espigas e comer. Então imaginem a cena, né? Tá ali. Para comer espiga aqui, quem sabe, né? Que já foi do interior, não dá para comer cru, né? Quebra os dentes. E não consegue, né? Então tem que dar uma cozinhada, ou nós crianças aqui no sul, a gente assava, né? Improvisava um espeto de madeira e assava, fazia um foguinho ali,
queimava, né? Na verdade nós queimava, criança, adolescente. Para nós era alegria. Nós queimava e comia. É verdade isso aí. Então, imaginamos que eles fizeram mesmo. Então tá aquele monte de gente ali, 12 apóstolos, né? Aí Jesus na sombra ali, de boa. Aí me dá o azar, que é assim, né? A pessoa de bem, quando vai fazer alguma coisa, dá o azar que daí alguém vê. E os outros, os ímpios, fazem e ninguém vê. Mas é assim. Aí tá lá todo mundo, Jesus descansando, de boa. O pessoal ali, né? 12 pessoas em volta ali, fogueira ali, assando a espiga. Dá o azar, me vai passar 2 fariseus. Aí os fariseus olham assim, mas não acredita. Mas olha que abuso. Olha que eles não sabem que hoje é sábado. Está na lei de Moisés, que não devemos trabalhar no sábado, não devemos fazer nada no sábado. Nem mesmo alimentação. Que audácia. Aí o outro, não, deixa quieto. Não, vou lá. Porque o fariseu ele era orgulhoso, ele era arrogante, prepotente. Não, vou lá, isso aí não pode ficar assim. Aí foi lá, né? Foi mexer com Jesus. Jesus quer, não mexe com quem está quieto. Não mexa com quem está quieto. Você não sabe o que você está estudando mentalmente, lendo mentalmente. Você não sabe o que a pessoa está pensando. Aí foi lá, né? Com arrogância. Agora eu pego Jesus. Agora eu mostro para Jesus que Jesus está errado. O fariseu pensou assim, agora eu pego ele. E agora eu vou entregar para os romanos e vai ser preso. Ele está indo contra a lei. Aí chega lá e Jesus, olha que absurdo. Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Não é permitido fazer essa bagunça aí. Porque eles estão trabalhando, né? Porque precisa de energia para fazer o fogo, energia para assar, né? Fazer a espeta ali, assar, né? Comer. Estão trabalhando, estão fora da lei. Aí Jesus, olha, bem tranquilo, né? Jesus sempre vinha com a contra-resposta, né? Jesus diz, você não leu o que fez Davi quando teve fome? Né? Tá lá no Velho Testamento. E Davi e os que estavam com ele? Você não leu? Você não sabe como Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da apresentação? O que era? Jesus está falando de pães da exposição. Apresentação, proposição. Trata-se do pão perpétuo, aquele que estaria sempre sobre a mesa, expostos na presença do Senhor e preparados todos os sábados, visto que deviam estar sempre frescos. Ou seja, deu sábado de madrugada, assim, lá pelas 4 da manhã, 5 da manhã, a mulherada preparava o pão, né, e botava lá na mesa, queria ficar aquele sábado inteirinho, né, até o outro dia, até meia-noite, 1h da manhã de domingo, para a pessoa poder comer. Ficava lá, era para ficar lá na mesa e ninguém mexer. E ninguém tocar. Devia estar sempre fresco. A cada sábado eram trocados por outros novos, sendo que os pães velhos pertenciam aos sacerdotes, que poderiam comê-los no lugar santo. Aí te encontra essa resposta lá em Êxodo 25:30, encontra no livro de Levítico 24, 5 e 9, 21 e 6. Eram 12 pães colocados sobre a mesa, 6 de um lado e 6 do outro. O lugar era conhecido como lugar santo, onde somente
os sacerdotes tinham acesso. A coragem de Davi, rapaz. Davi foi corajoso, mas é que a fome, gente. E depois Jesus vai mostrar aqui que a gente está com fome. A gente não pode deixar o ser humano sentir fome, ficar com fome. Como não tinha outra alternativa, Davi só lá, ali no templo ali, hoje é sábado. Ali no templo tem pão. Vamos lá, galera. Foi lá e comeu os pães dos fariseus. Né? Então comeram os pães da apresentação. O que não lhe era lícito comer. E nem menos a Davi. E nem aos que estavam com ele. Mas somente os sacerdotes. Ou ainda por um acaso, você não leu também na lei que aos sábados os sacerdotes lá no templo profanam? O que é profanar? Tornar comum, no sentido de retirar o caráter sagrado especial. Violar, né? Profano, violar. O sábado e permanecem sem culpa. Estão sem culpa? Ah, eles podem. Ah, os sacerdotes podem, né? Eles podem burlar a lei, né? Agora o comum, o assalariado, a pessoa simples, não pode. Mas eles podiam. Né? Olha a incoerência. Olha a hipocrisia que Jesus estava na cara deles. Estava dando tapa de luva de película, né? Porque não é o tapa literal, mas quando mexe na consciência é o famoso tapa de luva de película, que dói mais do que o tapa físico. Aí Jesus continua. Jesus, né? Porém, digo a vocês que está aqui. Então ele apontou porque os apóstolos estavam fazendo, né? Imagina que duas pessoas ali em círculo ali, né? Reunidos, comendo, saciando a fome, né? Comendo espiga e tal. Trabalhando no sábado. Eu vos digo que o que está acontecendo aqui é maior que o templo. E se você, que é fariseu, que é escriba, soubesse o que significa, misericórdia quer, ou seja, Jesus quer a misericórdia para com o próximo, que são os nossos irmãos, e Jesus não quer oferenda. Ele prefere oferenda a ele e saciar a fome, saciar a sede, agasalhar do frio, aconselhar, orientar, salvar, ajudar um ser humano. Jesus prefere que você ajude, faça tudo isso que eu falei, ajude, salve o ser humano, agasalha no frio, sacia a fome, sacia a sede, tá? Oriente, do que simplesmente dar ofertas a Jesus. É isso, o próprio Jesus falou isso. Eu estou só lembrando. Não matem o mensageiro. Não batam no mensageiro. Eu estou só lembrando o que Jesus falou, gente. É? Se soubesse o que significa misericórdia, eu quero misericórdia e não oferenda. Então o que é oferenda? Para vocês lembrar: sacrifício, oferta, oferenda é o serviço do culto. Todas as oferendas prescritas no Torá, ou seja, lá no Torá, está escrito lá, inclusive o sacrifício de animais, bem como o serviço para a manutenção de culto prestado pelos sacerdotes. Lembremos, Jesus veio restaurar a fé, restaurar a igreja. O que nós encontramos no Velho Testamento, lá na Torá e tal? Tinha sacrifícios de animais, né? Em nome de Deus, Jesus. Aí Jesus veio pessoalmente para orientar. Gente, no tempo em que... é igual Jesus fizesse isso, né? Vou trazer para nossas palavrinhas humildes. Gente, do que adianta vocês pegar o bode,
pegar a galinha. Tem tempo pegava a vaca também, os pombos. É verdade, pegava mesmo. E trazer aqui para o templo, né? Hoje a igreja, ou casa espírita, trazer. Por que nós não fazemos isso mais? E matar o pobre do animal, sendo que vocês não mudam nada. Jesus, não eu, Jesus, eu prefiro que vocês não me deem nada, mas você faça o que você conhece na lei, já que você enche o bocão para dizer que conhece a Bíblia, que conhece as mensagens de Jesus, as orientações. Faça isso, vivencie e não precise me dar oferenda. A oferenda maior que você me dá é cuidar das minhas ovelhas, né? Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Pedro, apacente as minhas ovelhas. Pedro, Jesus era uma criança. Apacente, Jesus falou umas 3, 4 vezes. Para quê? Para Pedro entender que ele queria que cuidasse do próximo, orientasse, aconselhasse, que ajudasse a crescer, que aquilo que faz bem para nós tem que fazer bem, ou é interessante que faça bem para o outro, para outro. É essa a maior oferenda que você faz. É esse o maior dízimo que você dá para Deus, para Jesus. É esse que você leva um susto quando você desencarna, quando você morre. Porque você vai, né, você vai dizer: mestre, eu não sei se eu mereço tanta graça, tanta dádiva, porque eu não pagava dízimo. Eu não dava dízimo. Aí Jesus vai dizer: mas minha filha, meu filho, você só está aqui no céu, está aqui na colônia espiritual, não pelo dízimo, porque se fosse pelo dízimo, realmente você não pagava. Mas você orientava as pessoas, você ajudava, você disponibilizava seu carro para dar carona quando a pessoa precisava, você levava no hospital, você fazia a sua parte. Você educou bem seus filhos, você encaminhou bem sua família, você foi uma pessoa honesta, né? Um homem, uma mulher, porque é isso que importa. Você cuidou de você internamente. Você foi um homem ou uma mulher de bem, verdadeiramente. Não caiu nas tentações do daimon. Né? É esse verdadeiro dízimo, é esse verdadeiro. E aqui, ó. Então, o sábado, eu porém vos digo que aqui está, que há algo tempo, misericórdia, quero não oferecer. Não terias condenado ou sem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, que adianta? Não, eu dizer, não, isso é proibido eu trabalhar no sábado, não vou fazer nada. Então quer dizer que se sua mulher, seu filho, sua filha, que são os que a gente chama verdadeiramente, né? Filho, mãe, pai, fica doente, a doente que tem que chamar a ambulância ou pegar o carro e levar. Você não vai levar, porque está na lei, que não é permitido trabalhar no sábado. Me desculpa, é ignorância. Porque você não entendeu. Se você age assim, com todo respeito aos irmãos adventistas, com todo respeito. Gente, quando nós entramos em contato com o Velho Testamento, com todo respeito, e devemos entrar em contato, nós devemos conhecer a história, conhecer como as coisas começaram, a dificuldade, tudo, devemos. Só que temos que entender os contextos, as realidades do momento, das personalidades, do caráter da sociedade como um todo.
do ser humano como um todo, do povo, da população como um todo, naquele período. E lembramos que quando Moisés veio com essa ideia, com essa lei, que Moisés foi o precursor das leis civis que nós temos. Porque quase todas as leis civis do planeta mudam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, por causa dos costumes, né, de cada país, de cada população, muda um pouquinho outro, mas é baseado as leis civis dos homens nas leis de Moisés. E por que Moisés colocou que deveríamos não trabalhar no sábado? E até hoje é assim lá. Lá realmente, o sábado lá para os árabes, lá para a região asiática, lá, até hoje é assim, gente, pode procurar aí. Sábado é o domingo deles, que é o nosso domingo, né? Mas domingo é a segunda de domingo, é normal para eles. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é normal. Trabalho normal, domingo é o primeiro dia, normal. Então para eles continua isso aí. Sábado é que é o dia de ficar em casa e tal, que é o domingo deles. Mas trazendo para aquela época. Por quê? Porque, meu Deus, lembramos que justamente Moisés salvou, né, o povo hebreu da escravidão. Esse povo vinha de 400, 500 anos, 400 para ser exato, anteriores, de escravidão. Então, 4, 5 gerações de escravidão. Você nascia, mesmo sendo branco, amarelo, azul, verde, vermelho, lilás. Meu pai é escravo, minha mãe é escrava, também vou ser escravo. E era natural. Então a mentalidade era de escravos. E Moisés, como só estava vivo junto com essa geração. E se não tivesse colocado essa lei de um dia de descanso da semana, o povo ia continuar trabalhando praticamente escravizado, só que, né, pela lei moderna agora, né, de pagamento, mas escravizados. E nós estaríamos até hoje assim, trabalhando 7 dias seguidos. Então foi para beneficiar o povo, mas não em conotação religiosa. Lógico, Moisés, por causa da mentalidade do povo, como ainda não existia o que nós temos hoje nos países, as constituições, né, as legislações, as leis, que daí decreta uma lei e a gente respeita, né, porque ou vai ser preso, ou vai pagar multa, ou, né, então a gente respeita. Aquele tempo, gente, não tinha. Se Moisés simplesmente chegasse e dissesse, eu Moisés, o velho Moisés, eu digo que não pode trabalhar no sábado. Sabe o que o pessoal vai fazer? Que esse velho pensa que é? Esse velho pensa que manda em mim? Ah, vai cagar no mato. Porque era assim. Então o que Moisés tinha que fazer? Moisés sabia que, eu preciso de uma bengala. Porque o povo não vai acreditar. Não vai obedecer. Só que o povo precisa obedecer para nós poder seguir em paz até a terra prometida. E como é que eu faço isso? Ah, já sei. Quando eu falo o nome de Deus, eles temem Deus. Eles têm medo de Deus. Né? Porque nossos irmãos que são pautados pelo Velho Testamento, eles vêm com isso, né? Tem temor a Deus. Eles temem, tem pavor a Deus. Tem pavor do Pai. Mas tudo bem. Né? Cada um com seu. Cada um. E aí, então, Moisés pensou, né? Eu botando o nome de Deus, eles não me questionam. Lógico que Moisés pediu permissão para Deus, que a gente pede, né? E tal, Deus liberou. Mas não que seja uma lei de Deus. Tanto é que é uma lei que se modifica com os tempos, que nem agora que vai estar para sair a escala 6x1 na atualidade, 2026, em diante, está para sair a escala 6x1, né? Porque as leis mudam, vai mudar de novo. Então,
Se a lei muda, não é de Deus. A lei da natureza não muda, a lei de Deus. A lei do universo, né? O que rege, o que controla os planetas ali, que não se batem e tal, é a lei de Deus, não muda. Então, por que muda a lei de sábado? Um país não é permitido trabalhar no sábado. No outro país, pode trabalhar no sábado. Por quê? Porque é a lei dos homens. Então, essa é a mentalidade. E Jesus veio com isso. Pode ver que mais para frente, não hoje, mas mais para frente a gente vai ver que Jesus curava, fazia questão de curar no sábado, é tipo para provocar mesmo, para mostrar que não tem nada a ver essa história de não poder trabalhar no sábado. Aí eu não trabalho no sábado. Aí é uma opção sua. Mas não como os fariseus, os escribas, né, os saduceus, os religiosos da época queriam. Porque eles eram hipócritas. Eles condenavam, eles humilhavam, mandavam prender, né? Imagina, gente, você só tem um dia da semana para cuidar da sua casa, arrumar sua cerca ali, arrumar a janela da sua casa, né? Fazer o seu murinho, limpar a sua casa, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Aí não pode. Aquele povo era assim, não podia porque a lei não permitia. Aí se os fariseus viam, mandavam prender, mandavam bater, humilhava, apedrejava. Isso é desumano, é cruel. Então Jesus veio, vocês não sabem o que é misericórdia. Vocês leem, vocês têm contato com os evangelhos e não sabem o que é amor ao próximo. Então Jesus está dizendo aqui, ó, se você soubesse o que significa misericórdia, você não mandaria prender um inocente, porque o que eles estavam fazendo não tem nada a ver contra a lei. Estavam saciando a fome, estavam cuidando, quem trabalha está cuidando da família, está trazendo alimento. Então a mensagem primordial é essa, né? Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, gente, hoje é curto, que a mensagem principal é essa. Com todo respeito a quem, né, domina que não precisa trabalhar no sábado e tal, tudo bem, é a fé deles. Mas sempre quando entramos em contato com a Bíblia é isso. Temos que ver o contexto. O porquê daquela lei. E que aquela lei, dependendo da lei, que nem no sábado, era para aquela época, para aquela geração. E até anterior à geração de Jesus. A geração de Jesus nem precisava mais daquela lei pautada na religião como eles faziam. Porque depois nós vemos aqui. Eles culpavam o povo não fazer, mas eles iam lá e profanavam. Né? Ficavam fazendo, ficavam trabalhando, ficavam conversando, ficavam em reunião, porque teoricamente não podia nada, né? Era para jejuar, ficar ali, sem comer, sem nada, nem levantar da cama. Que a lei era rígida. Então, o ensinamento ficou assim. Semana que vem não, amanhã vamos estudar a cura do homem com as mãos atrofiadas, que é muito bonita também. Então, agradecendo a todos pela presença. Hoje é um pouquinho mais curto, mas espero que tenha ficado entendido. Não é uma crítica assim contra os irmãos, as irmãs que professam, que têm a doutrinação de não trabalhar no sábado. É deles, é a crença, é o momento, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo de crescimento. Não, aqui é só uma leitura, uma visão que nós temos e que nos conforta e que nos auxilia e muito para um melhor entendimento, uma melhor compreensão do que realmente Jesus queria explicar, queria dizer, nos ensinar, nos mostrar, nos alertar lá naquela época e agora e daqui a uns anos. Mas se você confia, acredita naquele tempo, fique naquele tempo. Só que as coisas evoluem, né, gente? Nós temos que ter a mente aberta que as coisas evoluem.
E nós não podemos ficar parados no tempo. Aquela história de temer a Deus, como se nós pegarmos só o Velho Testamento, nós vamos ficar apavorados mesmo. Nós vamos ver um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus que quer sacrifícios, que quer guerras. É? E aí Jesus veio mostrar que não é bem assim a história. E nós que eu digo, o momento atual dos 8 bilhões de habitantes da Terra, o nosso discernimento, com todas as religiões, o nosso discernimento já não, né, já compreende que aquilo de um Deus vingativo não tem coerência. Porque o Pai já demonstrou que não é um Pai vingativo. Porque se você, que é um Pai da Terra, igual, eu não sou pai, mas igual eu assim, vivo, né, encarnado, ser humano como uma mãe, não é vingativa com seu filho, com sua filha. Faz besteira o filho, a filha faz. irrita, decepciona às vezes, decepciona. Mas você não é vingativa, você não quer, você está sempre ali para acolher, né? A gente fica 10 anos sem visitar o pai e a mãe. Mas quando a gente visita, a gente é recebido como se tivesse vindo todos os dias, como se nunca tivesse saído da barra da saia da mãe. Por que isso? Porque o amor é maior que a vingança, que o rancor, que o ódio. Então, Jesus veio mostrar isso. Gente, nosso Pai, Ele nos ama. Parem de ter esse temor, esse medo, porque respeitar um pai por medo não é respeitar, porque você só vai deixar de fazer porque tem medo. Mas daí o pai vira as costas, o pai vai embora, o pai se separa da mãe, depois você se solta, né? Agora não tem mais um pai aqui para me irritar. Aí começa a fazer tudo errado. Agora, quando você respeita o seu pai por amor, por admiração, né, por companheirismo, por amizade, pai, mãe, aí é diferente. Mesmo que esse pai e essa mãe vá morar em outro estado, ou vai embora, né? Morre, vai embora. Você continua respeitando, como se seu pai e sua mãe tivessem vivinhos ali com você, dentro da sua casa. Por que isso? Porque é o amor que eles passaram para você. E não o temor, não o medo, não o pavor. É isso que Jesus quis dizer. Então, a história do sábado foi para dar nos dedos dos fariseus. Gente, esquece a história. Jesus falou para eles, esquece a história do sábado, porque vocês fazem errado. O que adianta vocês não fazer nada o dia inteiro no sábado e domingo, à meia-noite e 1, vocês voltam a ser ruim. Vocês voltam a maltratar suas esposas. Você volta a maltratar seus filhos. Vocês voltam a fazer tudo errado. Adianta? Não adianta. Então, é isso que Jesus quis dizer. Bora fazer a nossa prece de encerramento. Vou pegar um copo com água. Pega o seu copo com água, recipiente. Se tiver fé, né? E bora pedir para que Deus abençoe, fluidifique nosso copo com água, nosso recipiente, para que possamos, ao bebermos, entrarmos em contato com essa água, limpar a nossa aura, limpar o nosso organismo, para que nada de ruim aconteça conosco e com as pessoas que nós amamos, seja os que estão dentro de nossos lares, morando conosco, seja as pessoas que nós amamos, que estão distante de nós, seja distante da cidade, seja distante emocionalmente, mas que nós amamos. Pois quando nós desejamos que a pessoa receba proteção, gente, pode morar lá no Japão, não importa. Deus vai lá e protege essa pessoa que nós amamos. E pedindo isso a Jesus, que fluidifique o copo com água e que ao bebermos nos sentimos revigorados,
fortificados ainda mais na nossa fé, mas crentes de crer e confiar nas resoluções, nas decisões, no caminho que Deus, que Jesus, que nossos mentores apontam para nós. Pois eles sabem o que é melhor para um filho, para uma filha. Com o Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura diária do Novo Testamento, do ano de 2026. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Amém. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Um forte abraço. Uma ótima semana, né? Se inicia a partir de amanhã. Que todos vão para o trabalho em segurança, voltem em segurança e que tragam e sejam um pontinho de luz em seus lares, junto de seus familiares, seus filhos, amigos, amigas, pessoas que vêm conviver conosco no decorrer da semana. E que estejamos aqui amanhã e na sexta-feira ou no sábado para o nosso Evangelho no Lar. Abraço, fiquem com Deus.